Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só tentar tirar aqui, que é a minha primeira vez mexendo nessas coisas. Pois bem, a partir das dúvidas que apareceram aí e tudo mais, eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu não sou nenhum blogueiro, nunca fiz isso na minha vida, tenho vergonha de ser filmado, por isso que eu não vou olhar para a câmera, fingir que eu estou dando uma aula aí que é um pouco mais simples, é o que eu faço. O que eu vou falar para vocês é dessas dúvidas que vocês tiveram dessa nova proposta aí que vocês pensaram, né? Eu sou o Thierry Lemos, sou nutricionista, né? Tem meu currículo aqui embaixo. Tenho uma empresa voltada para a área esportiva, na parte de avaliação física e tudo mais. Lá eu cuido na parte de nutrição, né? Sou pós-graduado em nutrição esportiva, professor de pós-graduação, também sou nutricionista do Comitê Olímpico da equipe do Alisson e do Bruno Schmidt, né, do vôlei de praia, que recentemente ganhou a medalha de ouro aí. Enfim. Então, quando eu vi lá no grupo vocês comentando sobre essa Role 30 aí, eu já tinha visto alguma coisa, né, que eu achei interessante, porém com algumas ressalvas, né, dessa proposta. Acredito que a nutrição é muito mais ampla do que está proposto ali, mas enfim, é uma ideia que vale a pena testar. O que eu enxergo de benefício aí se eu estiver pronunciando errado, podem dizer aí depois, mas eu acredito que é Rule 30, né? O que eu acredito dessa proposta deles aí? O que eu gosto? Principalmente a mudança de hábito, né? Que eles propõem que você faça sem o intuito de somente o efeito estético. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai conseguir ver resultados além da estética, que eu acho que é o ponto principal, assim, sabe? No seu bem-estar, no seu cotidiano, na sua forma de trabalhar e tudo mais. Essa mudança de hábito que é o páreo duro da situação. Talvez o deixar de comer algumas coisas que você come seja o mais fácil. O negócio é como lidar com isso. Pois bem, essa mudança de hábito hoje, né? Nós estamos aí fazendo atividade física, porém, como estamos fazendo essa atividade, né? Se é somente por lazer, ou é somente buscando estética, ou é buscando saúde, e se essa atividade que a gente está fazendo realmente está sendo séria, né? Mesmo você indo lá para o box treinar todo dia, não significa que você esteja causando algumas adaptações no seu corpo. Você precisa realmente treinar, precisa realmente estar dedicado no treino, né, para alcançar seu objetivo. Aqui é a imagem do Homer aí que eu quero mostrar a vocês que algumas pessoas estão lá fazendo, treinando e tal, mas alguns hábitos, principalmente esse aqui, ó, não larga, né? Da bebida alcoólica, da alimentação, né? Às vezes vira noite e tudo mais. Então não basta só treinar, tem toda uma mudança aí no meio, no caminho. Mas para isso a gente precisa ter algum motivo para ter essa mudança de hábito. Precisamos criar uma motivação aí, né? Precisamos identificar por que a gente vai fazer isso, senão não vai ter sucesso. Acredito que só o peso por si só não não é um bom motivo, tá, gente? Porque depois que você alcançar, qual que vai ser o próximo motivo, né? Então, o peso pode ser sim um dos motivos, mas você precisa criar mais coisas aí para poder alcançar. Então, muitas vezes o que nós criamos de expectativa, nós não fazemos por onde, né?
E aí, para poder alcançar o resultado que a gente espera, a gente precisa estar realmente se dedicando. Então, não espere alcançar um resultado, sendo que você não se dedica o bastante. Essa que é a proposta da Rule aí que eu acho mais interessante. Saiba que todo momento lá no site eles falam que vai ser sofrido, né, que é difícil, que não é fácil, que você precisa ter persistência. E eu concordo com isso. Isso para qualquer coisa, qualquer mudança de hábito que você for fazer, até mesmo no trabalho, gente, quando vocês são promovidos e coisa e tal, vai ter uma mudança ali que você vai ter que se dedicar mais para poder continuar. Então, é bem por aí. Acredito que você precisa ser realmente dedicado. E essa é a proposta da Rula aí que eu vejo. Enfim, vamos lá. Vamos às perguntas, que eu acho que é o mais importante aí. Ah, que fique claro também. Eu não sou a favor e nem sou contra a Rule 30. Eu vejo ela como um bom incentivador na mudança de hábito e acredito que a gente pode ir além aí. E aí veio a primeira pergunta lá. Estou de bobeira em casa, bateu uma leve fome, o que devo beliscar? Pois bem, lá no site tem vários alimentos. Um deles que eu sempre indico nas dietas, dentro dos que estão lá de proposta, né? É esse cara aqui, que é o coco. O coco seco é um sacietógeno legal aí. Ele, além de dar uma enganada na vontade de comer doce, né? Ele, ele serve para você ficar beliscando. 50 gramas desse carinha aqui dá uma boa saciada. Você vai ficar mascando coco o resto do dia. Outro alimento que eu acho interessante aí para beliscar, mas não é tão comum pra gente, é esse cara, que é o abacate, que é uma fonte de gordura. Tanto coco quanto abacate são fontes de gordura aí, que a gente pode utilizar para beliscar. É interessante, eu achei essa fotinha aqui que eu já tinha visto antes. Muita gente reclama comigo do abacate tá verde, né? Ah, de comprar, ele ainda tá verde e tudo mais. Isso aqui é uma forma de você identificar se ele tá maduro ou se ele tá verde, né? Se a bolinha tiver amarela, ainda falta um pouquinho, né? Se a bola tiver verde, né, tá no ponto aqui. E se a bola tiver castanha, porque ele já passou do ponto. Aí quando você abrir ele vai estar todo escuro já por dentro. Outra coisa que eu falo sobre o abacate, que ele, para estar no supermercado, ele tem que vir verde. Se ele tiver maduro, ele fica muito mole, então ele vai amassar no transporte. Então, podem comprar o abacate verde e deixem em casa que ele vai madurar, ok? Outra coisa que pode beliscar são as castanhas. Essas daqui geralmente são as preferidas. Eu sempre gosto de unir os dois, tanto o coco quanto as castanhas, assim. Eu acho que eles saciam bastante os meus clientes. Próxima pergunta. Numa dieta tão restritiva, quando voltar a comer grãos, perderei o que foi conquistado? Então, se eu não me engano, essa pergunta foi da Si. Então, se eu fui dar uma pesquisada aí, inclusive trouxe um livrozinho do Congresso agora que me ajudou nisso aí. Foi de onde eu tirei até o artigo, que é esse aí. Então, eles fizeram uma análise, né, com algumas mulheres com a dieta paleo. Fizeram acompanhamento de 2 anos dessas mulheres. As mulheres seguiram a dieta por 6 meses, né? E depois continuaram o acompanhamento por 2 anos sem a dieta, por 1 ano e meio sem a dieta. Mas durante 6 meses elas fizeram a dieta. E aí tiveram o seguinte resultado. Só para poder explicar. A paleo, ela é muito parecida com a rola. Para falar a verdade, a rola é praticamente a paleo, né? A proposta deles é o que a paleo diz, né? Então, se eu falar paleo ou rola aí, pode-se entender que é a mesma coisa. Então vamos lá. O que aconteceu? O, o NNR aqui é o grupo controle, né? Que foi uma dieta mais normal. E o PD é a paleo diet.
né? Então, o grupo que fez a Paleo Diet aí nos 6 meses teve maior redução de gordura que o grupo controle, como vocês podem observar. E no período dos 6 meses até o 24º mês, teve um ganhozinho de peso. Mas esse ganho de peso, pelo estudo aqui, não foi significativo. Já o grupo controle teve uma pequena redução do peso aí, que também não é contabilizado. Peso gordo aqui, né? Gordura. Aqui é o peso total. O grupo da Paleo, ó, você pode ver que teve uma redução muito maior que o grupo controle, e no caso, continuou tendo uma redução de peso. Depois, lá no 18º mês, deu uma estabilizada entre o 12º e o 18º, e depois no 24º subiu um pouco o peso total. O grupo que teve a dieta normal aí, né? Então, teve uma redução no peso também, porém, teve um acréscimo e depois reduziu. Então, o controle do peso da dieta normal, depois da redução, foi mantido. Já com a paleo teve um aumento. Uma observação importante é que no estudo eles falam que esse aumento que teve tanto da gordura após os 6 meses quanto do peso total não são significativos. Já a redução aqui da circunferência da cintura, os dois também tiveram redução. O grupo da paleo teve mais e conseguiu manter até o 24º mês. Então, a resposta é a seguinte: uma dieta tão restritiva, quando voltar a comer os grãos, perderei o que foi conquistado? Provavelmente não, mas tudo depende, né? Não tem como eu afirmar se isso vai acontecer com você. Eu tenho um caso no consultório de uma atleta lá do CrossFit Vila Velha, que ela fez uma dieta cetogênica, né? Diferente dessa aí, reduziu um pouquinho do peso, mas quando voltou a inserir os carboidratos, ela teve um ganho de 5 quilos em um mês. Né? Isso até prejudicou um pouquinho na performance, porque ela foi para competição pesada. Mas isso não foi comigo. Ela veio de outra nutricionista para a gente poder tentar acertar. Mas mas isso é porque a dieta era diferente. A dieta era cetogênica, né? Não era uma dieta igual essa paleo aí, que é onde tem a ingestão de carboidrato. Enfim, eu acho que é possível sustentar sim, mas essa inserção dos grãos ela tem que ser com cuidado, né? É bom você ir testando. Por exemplo, deu o 31º dia lá, não significa que você vai sair aí comendo arroz de qualquer maneira, colocando aveia e tudo mais. É bom ser mais gradativo, para não sofrer um impacto tão grande. Terceira pergunta. Opa, deixa eu tirar aqui. Tenho dúvidas sobre a porção em cada refeição. Tipo, o que seria considerado lanche? Porque esse negócio de comer até passar fome, para mim é tenso. Pergunta da Marcelinha. Pois é, Marcelo, eu sofro do mesmo mal. Eu fico pensando aí, meu Deus, se eu for comer para matar minha fome, eu vou ficar comendo o dia inteiro, né? Mas então, eu fui dar uma olhada aí, uma estudada, inclusive no congresso falaram bastante disso. Os alimentos que é proposto nesse tipo de dieta, nessa proposta aí, eles são mais ricos em gordura e mais ricos em proteínas. E realmente eles são muito mais sacietógenos do que o próprio carboidrato. O carboidrato tende a induzir mais ainda a fome, em alguns casos, principalmente os carboidratos mais simples, né, os açúcares e tudo mais. Mas só para a gente entender essa questão de saciedade, quero explicar para vocês um pouco dessa relação aqui. O que acontece? A regulação do apetite, gastroenergético e secreção hormonal. Quando o nosso estômago está vazio lá, ele começa a produzir um hormônio chamado grelina. Essa grelina age no hipotálamo, onde vai fazer a gente procurar comida, né? Onde aumenta a nossa fome aí.
é o hormônio da fome. Isso acontece quando o estômago está vazio. A partir do momento que a gente começa a comer e o estômago ele, ele incha, né, ele cresce, nós produzimos outro hormônio que não está aqui, que é a CCK, e aí já manda essa informação para o hipotálamo, aí o hipotálamo já dá uma sinalização que nós perdemos a fome, né? Nós estamos saciados. Outro hormônio responsável no controle da fome aí é a leptina, que é produzida pelo nosso tecido adiposo. Então, quanto mais leptina, mais saciado nós estamos também. Por isso, quem tem menos gordura, não sei se você. Não é só por causa disso, mas é um dos motivos que pode ser explicado. Aquele magrelo que come, 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 a fome não passa, mas também não engorda, né? Por quê? Porque ele tem menor quantidade de tecido adiposo e, consequentemente, tem uma menor produção de leptina. E com isso, né, então a fome dele é prolongada aí. Exemplo eu, né? Então, eu tenho uma quantidade de gordura pequena, provavelmente a minha produção de leptina deve ser menor. Mas enfim, isso pode acontecer com você também, Marcela. Você é magrinha, né? Então, sua quantidade de gordura é menor, obviamente pode ter uma produção menor de leptina. Thierry, mas então e quem tem muita gordura e come também desesperadamente? Qual que é o problema? Aí pode estar a relação de alguma inflamação, que geralmente a obesidade, geralmente não, a obesidade é um, uma doença inflamatória e essa produção de leptina pode estar alterada por conta dessa inflamação no tecido adiposo. E aí não tem essa resposta cerebral aí, né, para reduzir o apetite e tudo mais. Outra coisa importante, a leptina, ó, ela é responsável pelo gasto energético. Então, quanto mais leptina, maior o gasto energético. Ela estimula também o metabolismo energético aí. Enfim, vamos lá. Tenho dúvidas sobre as porções em cada refeição. Tipo, o que seria considerado lanche? Porque esse negócio de comer até passar fome para mim é tenso. Pois é. O que é considerado lanche? Depois eu vou passar para vocês que é o próximo slide. Mas só para vocês terem ideia, a RUL não é quantitativa, e sim qualitativa. Em nenhum momento ali, a não ser nas indicações pré e pós-WOD, se eu não me engano, ele fala que você tem que comer uma porção de não sei quanto. Uma porção de proteína, uma porção de gordura, e assim vai. A proposta deles é que vocês mudem o tipo de alimento, mas a quantidade é que coma aquela refeição para sentir-se saciado. Então, se você vai comer 2 abacates e, sei lá, 100 gramas de coco, pode ser feita essa refeição, desde que isso te sacie, né? Não precisa comer a mais também. E aí, ó, com a mesma pergunta ainda, essa é a proposta deles, ó. Em primeiro lugar, entenda que o horário da refeição deve ser dividido com o celular, com a televisão. Não deve ser dividido com o celular, com a televisão ou qualquer outra distração que não seja uma companhia humana. Isso quer dizer que você tem que comer prestando atenção naquilo que você está comendo. E qual o tamanho da porção por refeição? Proteína. Aqui ele não deixa claro, é feita a pergunta de qual o tamanho da porção por refeição, mas vem vários alimentos. Não significa que todos os alimentos vão entrar na refeição, né? Mas você pode usar aí as quantidades que ele está propondo, de 1 a 2 pedaços, o tamanho da palma da sua mão. Vai ser grande, né? Responde a porção de proteína, né, os vegetais, tudo mais. Óleos de manteiga de 1 a 2 dedões, no tamanho do dedão. Gente do céu, eu vou comer bastante. Coco e azeitonas, uma mão completa, mais rasa. Opa. Volta. O que passou? Equivale a uma porção. As oleaginosas, a porção deve caber na sua mão fechada. Isso daqui dá mais ou menos entre 20 gramas
dessas oleaginosas. O abacate, meio abacate equivale a uma porção. Então, como devo me alimentar? Caso seu objetivo seja perda de peso, coma até 5 refeições ao dia, contendo os itens acima e não menos que 3 refeições. Lembrando que o que você comer antes do OD e depois do OD já irá contar como refeições. Caso você queira ganhar uma manutenção de massa, faça no mínimo 5 refeições ao dia. Isso daqui é muito importante, ó, não menos que 3 refeições. Então, eu lá no grupo, não lembro quem, anda fazendo 2 refeições aí. Esse é um ponto muito importante a se tratar, gente, porque olha só, por mais que a Paleo fala pra gente comer aí 2 refeições, come quando sente fome, nós temos uma recomendação de nutrientes, uma necessidade de nutrientes que 2 refeições somente não dão conta. Isso não estou falando de carboidrato, proteína e gordura, estou falando de micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, atingir essa quantidade de vitaminas e minerais somente com 2 refeições é praticamente impossível, a não ser que você faça alguma suplementação. Falando de suplementação, vitamina D, está aqui do meu lado. Então, muito atento a esse tipo. Você pode estar provocando uma desnutrição de micronutrientes em você. E isso pode ter consequências graves no futuro. Então, fazer somente 2 ou 3 refeições, isso tem que estar muito bem balanceado. Vamos lá. Por muito tempo, obviamente, né? Claro que a proposta aí são 30 dias. Para quem luta contra as benditas gorduras, batata doce, castanha do Pará e abacate estão liberados? Não lembro quem fez essa pergunta exatamente, mas a castanha do Pará, até eu uso como nome castanha do Pará mesmo, mas o certo é castanha do Brasil, tá, gente? Pela proposta da Rule 30, sim, estão liberados. Mas o carboidrato, a batata doce ali, como qualquer os outros carboidratos, se eu não me engano, ele está sendo proposto no pós-treino. Isso daí é para poder ter uma recuperação do seu glicogênio muscular, né? Para você ter uma recuperação melhor. Então, a sugestão é que você faça essa ingestão aí no seu pós-treino desse carboidrato, segundo a Rule 30. E como eu sugeri, esses dois aqui, tanto as oleaginosas quanto o abacate, pode ser utilizado para poder beliscar aí no meio nos intervalos e tudo mais, caso sinta uma fome. Eu gosto muito de prescrever o abacate com limão, né? Tem gente que não gosta do abacate puro, então tem que fazer com limão. Quinta pergunta, essa da Rafinha. Objetivo de hipertrofia, como adaptar a Rolo 30 que é a perda, que eu acho que é para a perda de gordura, né? Pois bem, Rafinha, a Rolo 30, segundo eles, não é para a perda de gordura. Você pode utilizar ela para perda de gordura, manutenção de massa magra ou ganho de massa magra. Mas a principal recomendação que eles fazem lá no site é isso daqui, ó. Agora, se o objetivo for ganho ou manutenção de massa, você pode ingerir seus alimentos de acordo com as porções acima citadas, que foi aquela que eu mostrei antes, tentando incluir todos os itens em seu prato em cada refeição. Mínimo de 5 refeições por dia. Então é mínimo. Você pode comer 6, 7, 8 refeições no dia. Obviamente, para quem quer ganho, eu sugiro que deva comer mais. Quando eu respondi vou até um pouquinho além. Quando eu respondi seu e-mail lá, seu e-mail não, sua mensagem, falando que você teria que ter uma organização maior e tudo mais, é porque os alimentos que eu tinha colocado na tua dieta estavam mais práticos, né? Mais fáceis de levar. Agora, com a proposta da Rolo, você vai ter que se organizar para poder preparar toda a batata doce, todo o aipim, tudo que for necessário aí para substituir os carboidratos da dieta anterior. Entendeu? Já outra proposta que eles fazem aqui, ó, logo depois do OD,
né? Preencha o resto do seu prato com vegetais densos, no caso de perda de peso. E frutas, que pode ser por meio de sucos, no caso da manutenção ou ganho de massa. A ideia aqui é que você coma esse tipo de carboidrato para poder ter uma resposta insulínica aí, né? E aí ter um ajuste para o ganho de massa magra. Mas enfim, isso caiu por terra. Né? Para ter ganho de massa magra, você só precisa de proteína depois do treino, não precisa de carboidrato. O carboidrato vai servir para repor suas reservas de glicogênio. E essa observação aqui é importante, ó, tente comer pouca ou nenhuma gordura, principalmente para quem quer reduzir o peso no pós-treino. Entendido, Rafa? Sexta pergunta. Dentre os alimentos permitidos, com foco na perda de peso, o que devo evitar durante a Rolo 30? Ah, não deu certo. Poxa. Espera aí que eu vou acertar aqui, gente. Vai dar. Agora vai. Então, dentre os alimentos permitidos com foco na perda de peso, o que devo evitar durante a Rolo 30? Você deve evitar isso aqui, ó. Foi a Dina, se eu não me engano, que perguntou. Carboidratos mais gorduras. Isso que você tem que evitar. A soma desses dois aqui que é o grande perigo. Eu gosto de dar o exemplo que fique mais claro. Por que a coxinha é tão ruim, né? Aquela coxinha frita de frango lá. Porque ele tem carboidrato e gordura do óleo que ela foi frita, né? Então aquela gordura vai direto para sua pochete, né? Para o seu adipócito, para suas células de gordura. Por quê? Simplesmente por causa disso aqui. Quando você já pensa na comida, seu corpo já começa a produzir insulina, né? Então isso faz com que você fique com fome e comece a comer. Quando você come, principalmente carboidrato, você já produz mais insulina, né? Essa insulina vai servir para quê? Para colocar toda a glicose que você está comendo para dentro das células. Só que quando você coloca a glicose, que é o carboidrato, e a gordura para dentro, comendo, a insulina tem o poder de botar tudo para dentro das células. Então ela vai colocar a glicose para dentro da célula, assim como as gorduras para dentro da célula. Então você comendo carboidrato mais gordura, você aumenta a quantidade de insulina para poder botar essa glicose para dentro da célula e essa insulina também vai aumentar a quantidade de gordura para dentro da sua célula, porque você comeu os dois. Simples assim, né? Então, quanto mais insulina você tiver no corpo e acabou de comer gordura, essa gordura vai para dentro das suas células de gordura. Entendeu? Então, o que você deve evitar? Né? Juntar esses dois alimentos. Né? Não tem. Os alimentos permitidos são os alimentos que estão lá. Não tem nenhum alimento que seja proibido, né, na lista deles. O que você deve evitar é fazer essa junção, carboidrato mais gordura. Por isso, se eu não me engano, aqui, ó, depois do OD, come proteína, né? E aí vem os vegetais. No caso, é proteína com vegetal. Por isso que ele fala para você poder utilizar pouca ou nenhuma gordura. Então, é proteína e carboidrato que você deve utilizar. Nunca gordura com carboidrato. Então, tenha na cabeça o seguinte: carboidrato e proteína podem andar juntos. Proteína e gordura podem andar juntos. Carboidrato e gordura não podem andar juntos. Entendeu? Esse que é o ponto-chave. E geralmente carboidrato e gordura são as melhores coisas,
são as coisas mais gostosas. Sorvete, carboidrato, gordura. Chocolate, carboidrato, gordura, né? Então, não sei se é felizmente ou infelizmente, é isso aí. Com essa dieta, corro o risco de ter aumento nas taxas? Então, essa era a sétima pergunta, eu já ia fechar na 5, né? Mas está valendo, é uma pergunta muito importante isso daí. Veja bem, esse daí é um estudo, né, que fizeram, que é uma meta-análise, que eles investigaram lá, pegaram algumas dietas paleos e foram ver qual que era o resultado, né? Todos os estudos mostraram efeitos positivos, né? Eles estudaram na síndrome metabólica, principalmente. Síndrome metabólica, para quem não sabe, é uma síndrome que relaciona vários parâmetros. Dentre eles tem o colesterol, tem a pressão arterial, tem circunferência da cintura e resistência à insulina, né? Que é um pouco relacionado a diabetes. Todo mundo e todos os estudos mostraram efeitos positivos. Ó, a nutrição paleolítica melhorou o efeito, quer dizer, reduziu aí, né? Teve uma redução da circunferência da cintura. A paleo teve uma redução dos triglicerídeos, né? E também aumentou o HDL, né? Indicando menor risco aí na doença metabólica. Ó, a paleo teve um controle na pressão sistólica. A paleo teve um controle também aqui na pressão, né? Reduziu o açúcar, né, no sangue, indicando uma redução no risco de doença metabólica. E aí eles falam aqui também que não teve nenhum problema nos estudos, né? Não mostraram efeitos adversos. Aqui, ó, tem mais alguns estudos aqui, ó. A paleo teve uma redução de peso corporal, teve uma redução de proteína C reativa, que está relacionado a inflamação, né, o processo inflamatório no corpo, teve uma redução também da insulina, né, e teve uma redução do colesterol. Só que tem um parênteses. Todos eles aqui, eles indicam que isso é feito por prazo curto, né? Então, esses estudos tiveram um prazo curto nessa dieta. Você pode olhar, ó, de 2 a 26 semanas, de 2 a 26 semanas, 2 a 26, 2 a 26, 2 a 26. Ó, todos eles tiveram 26 semanas. Né? Então, é um prazo curto aí. Não se sabe a longo prazo o que pode alcançar, o que pode ter. Como a proposta é 30 dias, acredito que pode até melhorar suas taxas, que foi o que aconteceu com esses estudos aqui. Pois bem, pessoal, aqui eu finalizo. Tem aí meu contato, quem quiser me achar, sabe como me procurar. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha dado o recado direitinho. Um abraço e até a próxima.